Fala, meus amigos! Hoje nós iremos discutir e falar um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial, o que foi, o que causou, ou até mesmo o que aconteceu durante esse processo que deixou mais milhões de mortos durante o século XX. Superou até mesmo a Segunda Guerra Mundial, como vocês viram citado no 1945. Mas, enfim, o que foi a Primeira Guerra Mundial? Bom, para analisar a Primeira Guerra Mundial, nós temos que voltar um pouco no tempo, precisamente no início do século XX, durante o período que ocorreu a Bela Época. Bom, a Bela Época foi um período de modernizações, avanços tecnológicos, em que o homem achava que já tinha descobrido tudo, nada mais podia se reinventar. Carros, aviões, telefones, tudo havia se modernizado e criado nesse período. E foi mais precisamente durante a Belle Époque que nós vamos ter um período conhecido como Paz Armada, nas quais muitos países vão investir em armas e medicamentos, pois eles achavam que uma guerra estava próxima, uma guerra estava por vir. Aí, mas por quê? Por que isso? Bom, para entender isso, nós temos que entrar numa série de inúmeros fatores. Entre esses inúmeros fatores, nós temos a questão da rivalidade dos países, na qual a Alemanha, há algum tempo, havia dominado a região da Alsácia-Lorena, uma importante região no território francês, na qual isso fez com que a França criasse uma sensação de revanchismo, na qual ela queria muito essa região, pois ela argumentava que essa região era importante para a sua independentização. Nós também tínhamos a questão da Rússia e da Sérvia, nas quais elas queriam juntar os povos eslavos em apenas um único território. Mas para isso eles tinham que dominar o Império Turco-Otomano, ou seja, invadir o Império Turco-Otomano. E também tinha a Itália, que só queria mais territórios, né? Além disso, nós temos uma questão em muitos países chamados de nacionalismo exacerbado, na quais muitos países faziam com que seus povos apoiassem a guerra justamente pela questão de amor à pátria. E também a prática do neocolonialismo, que era muito presente naquela época. Ou seja, essas questões de neocolonialismo, rivalidade entre países e até mesmo nacionalismo exacerbado vai fazer com que muitos países criassem alianças secretas, que são elas Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Entre a Tríplice Aliança, as duas alianças, Tríplice Aliança e Tríplice Entente. E a Tríplice Aliança nós vamos ter a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. E a Tríplice Entente, nós vamos ter o Reino Unido, nós vamos ter a Rússia e a França. Ou seja, galera, vocês podem ver que durante esse período a Europa inteira estava passando por uma série de rivalidades. Muitos países estavam com uma série de tretas entre vários. Ou seja, só podia acontecer um único motivo para que a guerra pudesse realmente estourar. A Europa estava tipo um barril de pólvora, no qual apenas um único fiasquinho podia estar causando uma grande guerra, o que vai causar um grande estopim da Primeira Guerra Mundial, que é isso que eu vou falar agora para vocês. Bom, pessoal, o estopim da Primeira Guerra Mundial mesmo, ele só vai acontecer em 1914, na qual nós vamos ter o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando por um amante da Sérvia. Mas antes dele ser assassinado, Francisco Ferdinando estava fazendo uma passeata na Bósnia. E a história foi mais ou menos o seguinte: e quando Francisco Ferdinando estava fazendo uma passeata na Bósnia, Francisco Ferdinando acabou sendo atacado por um grupo de terroristas, na qual um grupo de terroristas atacou uma granada contra Francisco Ferdinando, mas por sorte a granada bateu no capô do seu carro e atacou o carro de trás. Bom, também por sorte ele acabou saindo vivo daquela situação, deixando apenas só alguns feridos. Estavam equipados com granadas e pistolas, além de cianureto a ser ingerido após o atentado, para que não fossem pegos com vida. Às 10h10, um dos terroristas arremessa uma granada no carro de Francisco Ferdinando, mas a bomba erra o alvo e explode sob o carro que vinha atrás, ferindo umas 15 pessoas. O cortejo segue rápido para... Ele ainda chegou a visitar alguns feridos e também foi prestar queixas depois do seu ocorrido. Aí você deve estar pensando, pô, ele fugiu da situação, ele foi embora. Não, velho, ele não foi embora. O cara simplesmente seguiu sua trajetória normal como qualquer outra durante a passeata. Meu Deus, mano. Um cara acaba de jogar uma granada contra o seu carro. O que é que você faz? Você segue uma trajetória normal. Tu é um burro, cara. Tu é o cara mais burro do século XX, velho. Pois é, durante esse processo, por coincidência, o motorista de Francisco Ferdinando, ele acaba se dando bem em frente de uma rua de onde um dos assassinos estava. Depois de uma parada na prefeitura para uma recepção e discursos, ele insistiu em ir até o hospital visitar o coronel Marise, levemente ferido no ataque.
O motorista do carro da frente não foi avisado da mudança de planos e virou para as vias principais em direção ao museu. Quando o motorista do arquiduque percebeu o erro, parou o carro para ver qual o melhor caminho para voltar à rota do hospital. Eles estavam parados a menos de 1,5 metro do desanimado príncipe. Ou seja, o Arsênio não perdeu a oportunidade e acabou efetuando vários disparos contra Francisco Ferdinand e sua esposa, na qual ele era um dos amantes da Sérvia, junto com vários contratados para assassinar Francisco Ferdinand. O Império Austro-Húngaro, percebendo que aquele assassinato foi amante da Sérvia, ele manda um ultimato com uma série de exigências para a Sérvia. A Sérvia até mesmo cumpre algumas exigências, porém ela recusa algumas. Isso faz com que o Império Austro-Húngaro declarasse guerra contra a Sérvia. É importante também a gente lembrar que, como o Império Austro-Húngaro declarou guerra contra a Sérvia, muitos países acabaram entrando nessa também, justamente por causa das alianças que foram formadas. É importante notarmos também que a Primeira Guerra Mundial foi dividida em duas fases, na qual nós tínhamos a Guerra de Movimento, na qual funcionava da seguinte maneira. A Alemanha avançava com tudo para alguns países. A Alemanha avançava com tudo para alguns países inimigos, enquanto os países inimigos ficavam tentando bloquear o seu avanço. E também nós temos a mais famosa, conhecida como Guerra de Trincheiras, na qual os dois países que estavam batalhando cavavam buracos, mais conhecidos como trincheiras, e no meio delas ficava a famosa Terra de Ninguém, na qual era cheio de arames farpados, também as armadilhas implantadas pelos inimigos. E um dos objetivos da Guerra de Trincheiras eram os países tentarem acabar com a outra trincheira inimiga, eliminá-la por completa, assim avançar para avançar para a trincheira inimiga, ganhar um pouco de território, estabelecer naquela trincheira inimiga. Galera, mas também temos que perceber que a Guerra de Trincheiras trouxe grandes consequências, já que muitas dessas trincheiras eram cheias de doenças. Então, muitos dos soldados que não morriam por artilharia ou por outros soldados, acabavam simplesmente morrendo por doenças que tinham naquelas trincheiras. Durante a Primeira Guerra Mundial, nós também vamos ter bastante episódios conhecidos, como, por exemplo, a Itália ela vai acabar saindo do lado da Tríplice Aliança e indo para o lado da Tríplice Entente, justamente para a Tríplice Entente ela vai oferecer uma grande quantidade de territórios para a Itália, o que ficou fazendo ela ser conhecida como a traidora, o que só vai prejudicar a Itália, já que a Tríplice Entente não acabou cumprindo com a promessa de territórios e ela acabou se dividindo bastante com a morte de vários soldados. E também nós vamos ter também a saída da Rússia em 1917, já que ela tinha que se preocupar com assuntos mais importantes, como as revoluções russas que estavam acontecendo na época. E no mesmo ano, em abril de 1917, nós vamos ter a entrada dos Estados Unidos na guerra. Os Estados Unidos teve uma entrada muito decisiva, já que eles entraram no final, quase no finalzinho da guerra, que acabou só em 1918. Eles entraram declarando guerra contra a Alemanha. E antes deles entrarem na guerra, eles lucravam bastante com a entrega de materiais para a Europa, para alguns países da Tríplice Entente. A Primeira Guerra Mundial teve seu fim em 1918, na qual nós tivemos a vitória da Tríplice Entente sobre a Tríplice Aliança, na qual isso fez que a Tríplice Entente ela criasse um tratado culpando a Alemanha sobre todas as consequências da Primeira Guerra. O tratado foi conhecido como Tratado de Versalhes. E o Tratado de Versalhes tinha as seguintes exigências. A Alemanha tinha que dar a devolução de alguns territórios para os países vencedores, especificamente o território da Alsácia-Lorena para a França. Ela tinha que reduzir seus soldados para apenas 10 mil e pagar algumas indenizações para os vencedores, entre outras exigências muito importantes. Isso fez com que a Alemanha caísse numa crise bastante grande e uma situação de humilhação da Primeira Guerra. Isso vai trazer até mesmo uma grande consequência no futuro, na qual vai ser um motivo muito importante para o começo da Segunda Guerra Mundial em 1939. Galera, nós temos que lembrar também, por importância, que a Primeira Guerra Mundial vai ter muitos resultados e grandes consequências. Um dos resultados vamos ter a criação da Liga das Nações Unidas, que ela é como se fosse um protótipo da ONU que nós temos hoje, que tinha como objetivo manter a paz mundial, e como consequência nós também vamos ter a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, na qual, por ser um assunto muito grande, eu não vou acabar explicando nesse vídeo. Agora, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E fique com Deus acima de tudo e valeu!